Nem todo dia é fácil, mas todo dia é uma nova chance de recomeçar. Eu digo isso porque se passam vários dias eu fico pensando quando que vai mudar, quando que vai acontecer alguma coisa de positivo, sabe? Eu tento e não vejo diferença, às vezes só piora, só aparece problema. Se você estava pedindo um sinal, palavras de reflexão que sejam acolhedoras, esse vídeo é para você. Eu digo isso com autoridade porque eu estou sentindo algo dentro de mim que tem que ser compartilhado. Não é de hoje, é de um tempo. Porque no meio dos problemas, dos furacões diários, porque não é nem leões mais, é um monte de furacões diários, a gente enfrenta, a gente luta e parece que não vai em frente. Aparecem mais problemas do que resoluções. A gente até tenta resolver um, aí vai e aparece mais 3. Mas eu tô aqui pra dizer, esse vídeo é simples. Eu posso dizer, eu não tô com uma roupa daquelas que não tô arrumada, entendeu? Eu só tô de maquiagem porque eu tive que fazer minhas coisas, tive que resolver minhas coisas e acabou que eu tô aqui. Tô aproveitando. Eu tenho bastante coisa pra fazer. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fazendo minhas coisinhas, entendeu? Porque mesmo a gente fazendo o que a gente gosta, a rotina não para. A gente tem que fazer o que gosta e encaixar na rotina, nessa loucura, pra poder fazer tudo que a gente puder fazer. Eu já passei muito por momentos que eu não sabia aonde que eu ia achar uma saída. Não tinha nem ideia da onde eu ia procurar soluções para quem pedir ajuda. Ainda mais sendo muito nova, não tendo muitas pessoas ao meu redor, entendeu? Com muitos julgamentos, porque eu fui ter a minha neném muito nova e aconteceu inúmeros problemas que me deixou quase sem cabeça, mas eu tinha que pensar por mim e pela pessoa que eu estava esperando. Eu não tinha mais que pensar só por mim, Emily, e sim por outra pessoa que eu estava esperando, entendeu? Eu sempre tentei, eu fui forte, eu não digo que eu tentei, eu fui muito forte, eu ainda estou sendo muito forte para enfrentar muita coisa. Há um tempo atrás, ai, minhas costas, aconteceu muitas coisas que eu pensei que eu não ia conseguir sair, entendeu? Minha cabeça ficou cheia, eu fiquei exausta, perdi noites de sono, de preocupação, por conta que a gente não tava tendo nem lugar pra onde ir. Eu morava com a minha mãe até um tempo atrás e a gente não tinha nem pra onde ir. Por muitos problemas que aconteceu, que envolveu outras pessoas e que as pessoas deixou a gente na mão, e acabou que a gente ficou sem pra onde ir. A gente encontrou de última hora, só que aí também não deu certo. Aí a gente teve que procurar outro lugar e nisso também não deu muito certo. E enfim, aconteceu o quê? Criou problemas e mais problemas. E eu sem saber o que fazer, porque eu queria achar soluções, eu não queria mais problemas. E eu sempre pedindo pra Deus, sempre orando, sabe? Eu comecei a fazer jejum, mas não foi nessa época, foi um pouco depois que eu fui frequentar mais a igreja, mas enfim. Eu tava trabalhando de segunda a segunda, porque de segunda a sexta é trabalho em empresa, eu trabalhava, né? E de final de semana era freelance. E eu estava esperando a minha neném, então em nenhum momento, nenhum dia da minha gestação, eu descansei, mas não foi porque me obrigaram, também não, foi porque eu quis. Só que eu queria ter o conforto de saber que precisou de alguma emergência, aconteceu alguma emergência, não, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho alguma coisinha ali, entendeu? Aconteceu alguma coisa, eu me preveni. Então eu gosto disso, eu sempre gostei disso, sabe? Aconteceu uma emergência, não tá tudo perdido. Só que foi uma época que tudo foi assim, ó.
E eu queria a solução, e as coisas rolando, e não acabava mais, e eu sem saber mais o que fazer. Até que eu fui para um freelance, e a menina que trabalhava comigo morava sozinha. Ela, sabendo de toda a situação, ela falou, não, vamos morar lá em casa comigo. Eu, desesperada, aceitei. A minha mãe achou um lugar pra ela, entendeu? Só que o lugar que ela foi só aceita uma pessoa, não podia aceitar mais. E eu falei, não, tudo bem, eu já achei um lugar pra mim, não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema nenhum, eu não me importei. O que eu tava preocupada era ela conseguir um lugar pra ela. Porque eu tenho essa mania de me preocupar mais com os outros do que comigo mesma, né? Principalmente quando é minha mãe. E falei, não, eu já achei outro lugar pra mim, eu já achei um lugarzinho pra mim. Aí eu fui morar com essa menina. Só que aí, um tempo depois, ela descobriu e falou pra mim que ela estava prestes a ser despejada. Aí vai lá toda aquela situação de novo, de ter que se mudar, de não dar certo. Aí eu fiquei pensando, e agora? Aí ela na correria de procurar casa, procura. E a gente combinou que eu ficaria só um tempo. Só pra mim poder me ajeitar todas as minhas coisinhas, entendeu? Me organizar pra poder sair. Beleza. Aí nisso, vou tirar a aliança pra lavar a louça. Mas enfim. Aí nisso, ela falou... Ela procurou, ela achou uma casa, entendeu? Que era de conhecida dela. E tá bom, só que a mulher enrolava e ficou enrolando semanas pra poder passar mais informações da casa, pra poder mostrar a casa. Nossa, enrolou muito. Aí, nisso, quando deixou olhar a casa, ela olhou e, gente, a casa acabada. Pensa numa casa acabada, tipo assim, a tinta saindo, a tinta da parede, tinha partes da parede que nem tinha tinta. Tinha uma parte da parede que tava, tipo assim, no chão e tinha até no teto. Partes pretas de fogo mesmo, sabe? Que, pegou fogo ali, meu, que... Aí a gente ficou sabendo que era uma outra mulher que morava nessa casa. E essa mulher tinha umas 5 crianças, morava ela e essas 5 crianças sozinha. Gente, a pia, ela era apoiada em tijolos. Sem brincadeira pra vocês. Até um tempo atrás eu tinha foto, mas eu não tenho mais, porque eu troquei de celular. Mas, gente, a pia, essa parte do mármore, na verdade, eu não lembro se era mármore, assim. A parte do mármore era apoiada em tijolos. Era 5 ou 6 tijolos sem cimento, tá? Eram tijolos soltos. Você tocava na pia, a pia balançava. Aí você ficava... tipo, eu me imaginava, sabe? Tipo, como que essa mulher morou com 5 crianças? Uma pia que era apoiada por tijolos soltos. Meu, que situação. Aí tudo bem, deu certo pra alugar a casa, mas tinha que dar o calção. Essa menina que eu fui morar junto, ela não tinha o dinheiro. E o que eu fiz? Eu tenho. Porque aquela coisa, sempre trabalhei no final de semana, trabalhei de semana, sabe? Nunca deixei de guardar dinheiro pra emergência. Falei, não, eu te ajudo, porque, né, eu vou morar contigo, pelo menos uma ajuda. Aí depois você me devolve, né? Porque a casa, obviamente, não ia ficar no meu nome, eu ia sair. Beleza. Foi passando um tempo, eu fiquei lá apenas 2 meses. O que a gente combinou? Sabe aquele dinheiro que você tem pra me devolver? Desconta a minha parte do aluguel. Então, em vez de você me devolver o valor inteiro, desconta só a minha parte e você me devolve o resto. Beleza? Beleza. Aí passou o mês seguinte, a gente combinou tudo dia 15 pra ela me devolver uma certa quantia. Chegou dia 15, nada. Chegou o próximo mês, nada. E quando eu fui cobrar, eu recebi a simples mensagem de que não era pra ela ser cobrada, que ela se revoltou, se estressou, porque eu tava cobrando ela,
e algumas coisas minhas tinham sumido, porque, né, eu saí de lá, fui pegar minhas coisas um pouco depois, porque eu tinha ganhado minha neném. Demorei um pouco para pegar minhas coisas, quando eu fui pegar, algumas coisas minhas tinham sumido, simplesmente sumiu. E eu fui questionar, cadê tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ah, não sei, ah, não é da minha responsabilidade, não é minha obrigação. E nisso, era a casa, que, né, tinha as coisinhas lá, tudo, só que no mesmo quintal tinha um quartinho separado, e esse quartinho era o meu, então não era tudo junto. O meu quarto ficava no mesmo quintal, só que separado da casa toda. Então, quando eu fui buscar, cadê? Ah, mas eu nem mexo lá, mas eu nem fui lá, não é da minha responsabilidade, beleza. Só que aí eu comecei falando, não, mas você que fica aí. E as minhas coisas? Eu quero minhas coisas. Aí ela se revoltou e falou, quer saber? Se você continuar insinuando que eu peguei as suas coisas, eu vou te devolver o valor, mas no dia que eu quiser e no valor que eu quiser. Simples assim. Aí oi? Eu fiquei sem entender. Então, foi criando mais e mais problemas que eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou entrar em processo. Foi isso que eu fiz. E todos os dias eu agradeço a Deus, porque tudo que eu passei, eu percebi que foi necessário eu passar para mim poder aprender muita coisa. Eu ainda tenho ansiedade, tem vezes que acontece brigas, eu fico me tremendo porque me dá crise. Eu odeio briga, eu odeio. Só que tudo o que eu passei, eu aprendi que serviu como aprendizado, entendeu? Serviu tudo como aprendizado para alguma coisa, entendeu? Nem que seja a mínima coisa, mas serviu. E eu agradeço muito a Deus pela pessoa que eu me tornei hoje, porque a Emily de hoje não se compara com a Emily de antigamente, entendeu? E é isso que eu tô trazendo pra você, que o que você tá passando pode estar difícil, entendeu? Pode não ter saída, assim como eu pensei que eu não tinha saída, porque eu passei por cada coisa que eu pensei que não ia melhorar, mas serviu como aprendizado. Eu consegui sair, Deus conseguiu me ajudar. Quando eu comecei a buscar mais Ele, eu consegui respostas, entendeu? Ele foi me abençoando cada vez mais, eu conquistei tantas coisas, entendeu? E o aprendizado foi uma delas, entendeu? Não deixa de ser uma bênção o aprendizado. E é isso que eu quero passar hoje, entendeu? Que essa reflexão sirva pra você como motivação, que o que você tá passando hoje vai passar, é uma fase. É uma fase, tá bom? Assim como eu, que não tinha nem lugar pra morar, que tinha que viver em casa de amiga, entendeu? Porque eu tô falando dessa mulher que eu achava que ela tava me ajudando, mas, gente, vai passar, tá bom? Você pode pensar, ah, não tem saída, tem saída, tá bom? Começou a melhorar as coisas pra mim quando eu comecei a buscar mais a Deus. Eu sempre, como que eu posso dizer? Sempre acreditei na palavra de Deus, sempre. Mas quando eu comecei a buscar mais a fundo, eu comecei a receber bênçãos e bênçãos e bênçãos. Eu jejuava e recebia bênçãos, sabe? E até hoje eu sinto que eu sou abençoada, entendeu? E muito, pelas simples coisas, pelas pequenas coisas, entendeu? Tem gente que fala, ai, mas eu não tô sendo abençoada. Olha as pequenas coisas que você tem. Eu já pensei em desistir, mas eu percebi que o meu propósito é muito maior do que o meu cansaço. Eu não posso deixar isso me abalar. Eu não posso deixar o fato de eu estar cansada me derrubar. Muitas das vezes eu pensei em desistir, mas olhando pelas coisas que eu fiz e pelas coisas que eu conquistei aos poucos, porque nada você se conquista da noite pro dia, entendeu? Às vezes tem pessoas que até pode conseguir, só que não é assim com todo mundo. Olha, se você estiver cansado, provavelmente... Olha, eu entendo o seu cansaço, eu entendo. Mas não desiste, porque se você desistir,
você não vai saber o que você seria capaz de conquistar, entendeu? Às vezes tem coisas que você poderia ter conquistado, mas você não conquistou por causa que você estava cansado, você desistiu, você não estava vendo melhoria. Só que é aos poucos, é de degrau em degrau que você vai chegando no topo. Porque às vezes o que parece atraso é só Deus organizando as coisas pro tempo certo. E é isso que eu venho pensando há um tempo. Minha mão tá cheia de sabão, enfim. É que nem aquela frase, crescer dói, mas ficar parado dói ainda mais. Por quê? Porque você evoluir, você ter o sucesso, dói, porque nada vem fácil. O que vem fácil, você perde fácil. Só que você ficar parado dói muito mais, porque você não sabe do que você seria capaz de conquistar, de conseguir, entendeu? Então continue, você consegue, de degrau em degrau você chega a um topo. Sabe, eu não sou aquela pessoa que eu queria ser, mas eu sou muito mais do que eu já fui, entendeu? E eu me orgulho da Emily que eu sou hoje, porque ela não se compara com a Emily do passado, porque eu tive uma grande evolução. E é uma das coisas que eu sou muito grata hoje, e é uma bênção, querendo ou não. Sabe, eu entendo que o mundo, ele tenta te apressar, mas Deus trabalha em silêncio. E a força que você vê nos outros, que existe nos outros, também existe em você. Às vezes você fica admirando muito tal pessoa, você fica admirando muito a vida dela, que queria ter a vida de tal pessoa, mas essa força que a pessoa teve até para conquistar aquela vida, para conquistar as coisas que ela tem, a mesma força existe dentro de você, às vezes até mais. É só você ter a coragem e não se importar com a opinião alheia e seguir em frente, que vai dar certo. Já deu certo, você só precisa ir aos poucos e ter paciência. Eu sei que é difícil, não é uma coisa fácil, mas eu estou aqui falando pra você que vai dar certo. É só você persistir e insistir. E ser forte não é nunca cair, é se levantar cada vez com mais fé. E hoje eu sei que o que parecia fim, na verdade, era só curva no caminho. Sabe aquela ilusão que você tem? Às vezes você olha, vou pegar um exemplo da montanha-russa, por exemplo. Você olha lá pro topo, parece que que tem fim. Parece que tem um fim ali. Mas aí ela sobe, 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 e você vai ver uma curva. Aí ela desce. E é basicamente isso, você pode pensar que é fim, você pode pensar que não tem saída, mas tem sim. E como eu falei, você vai conseguir, você consegue sair dessa. Esse vídeo, eu tava pensando há muito tempo já que eu queria gravar algo do tipo e eu tava sentindo que eu precisava fazer isso, entendeu? Eu precisava compartilhar com vocês algumas coisas, entendeu? Eu tava sentindo isso. E cá estou eu. Eu aproveitei o momento pra esperar a neném dormir, pra poder gravar esse vídeo. Não vai ser lá aquelas coisas, eu não vou fazer aquela edição, é um vídeo bem mais simples, porque é mais algo que eu tava sentindo de dizer, pra você não desistir, pra você seguir em frente. Que Deus planejou muitas coisas para sua vida que você nem imagina, que você terá uma grande vitória. Assim como falaram para mim há uns anos atrás, foi o que? Há uns 2 anos atrás, eu estava trabalhando como freelance, era um evento, eu não conhecia ninguém, obviamente, era um evento de pessoas da igreja, e chegou uma mulher em mim e falou: eu não te conheço, mas eu tô sentindo que eu tenho uma coisa pra te dizer. Aí ela falou: Deus tá pedindo pra mim dizer pra você que você tem uma grande vitória lá na frente, que você vai viver coisas inesperadas, inexplicáveis, que você vai ter uma vitória inexplicável, entendeu? E eu,
tipo, ansiosa, eu fiquei feliz, eu fiquei tipo, nossa, quando que isso vai acontecer? Por que que não pode acontecer amanhã, hein? No mês que vem, eu já com aquela ansiedade que eu sempre tive, eu querendo que acontecesse logo, já fiquei muito feliz, acabei dando um chorinho ali na hora, porque eu fiquei muito animada, entendeu? Eu fiquei muito feliz mesmo, sabe? Eu sempre acreditei na palavra de Deus e escutando essas coisas, tipo assim, é muito bom. Quando você planta o bem, você colhe o bem. Então, era esse o vídeo. Era essa reflexão que eu queria passar pra vocês, que eu tava sentindo de falar. A carinha de quem tava dormindo. Caso você conheça alguém que está precisando escutar uma palavra dessa, se você sentir no coração, manda pra essa pessoa, vai melhorar o dia dela. Só de saber, só de ter uma palavra como essa, uma palavra acolhedora. Então é isso. E repito, saiba que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Você consegue. Assim como eu estou lutando pra conseguir todos os dias. E eu sei que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil.